Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa. O que interessa é que estamos aqui para pegar a segunda parte de lipídios, tá? Hoje nós vamos estudar as funções dos lipídios. Aula passada, na aula anterior, na parte 1, nós vimos a classificação e algumas funções também. Hoje a gente vai ver especificamente as funções dos lipídios. Mas antes, tem aquele recadinho para vocês. Qual é o recado? Vai lá, você que é novato aqui, se inscreva, compartilhe, curta nosso canal, curta nossas redes sociais. Enfim, você fazendo isso, você se inscrevendo, você está nos ajudando a manter esse canal no ar, ok? Nós temos um propósito, é levar você à aprovação, seja no ensino médio, seja nos vestibulares, seja no Enem, beleza? Então vai lá, compartilha, vai lá, se inscreva, coloca lá, marque lá o sininho para que você possa ser notificado na hora que eu coloco os vídeos. Lembrem-se que nós temos vídeos às terças e quintas às 19 horas, tá bom? Então, vamos começar nossa aula para você aprender e entender as funções dos lipídios. Olha só, gente, na aula anterior, na aula parte 1 de lipídios, a gente estava falando sobre a caracterização gerais de lipídios, né? Falamos sobre algumas classificações de lipídios, que eles podem ser glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios, esteroides, carotenoides, esfingomieloides. Então, a gente viu cada um desses, tá certo? Cada um desses. E nós vamos na sequência, tá certo? Na sequência, nós vamos ver as funções dos lipídios. Vou colocar aqui no primeiro slide das funções, para que a gente possa falar sobre essa função de reserva energética, de isolante térmico, estrutural e reguladora, tá certo? Então, a função de reserva energética, a gente até já falou na aula anterior, tem uma característica: os animais que são gordinhos, né, que tem muita gordura, eles normalmente são animais que vivem em climas mais hostis em relação à temperatura baixa. Então, aqui tem um ursinho polar, tá certo? Que ele suporta, né? Ele suporta temperaturas muito baixas. Ao mesmo tempo, ele, ou seja, como isolante térmico, né? Que é uma das funções, pode observar, que a gente vai falar a número 2, tá certo? Mas a reserva energética e o isolante térmico, aqui outro exemplo com os ursinhos, tá? A gente tem aí uma situação em que o tecido adiposo, ele mantém uma reserva energética para períodos prolongados de fome, ou uma situação que a gente vê nos ursos, que é a situação deles passarem um processo de hibernação. Hibernar significa dizer que eles estão num processo em que o metabolismo dele baixa muito. Quando esse metabolismo baixa, tá, nós temos aí uma situação em que, como o metabolismo desses organismos eles baixam, então nós temos uma situação de eles obterem energia a partir do tecido adiposo. Além deles, nas plantas, os lipídios são armazenados, pode observar aqui, são armazenados em sementes
frutos. Nos animais, como é o caso dos ursos, tecido adiposo, tá certo? Porém, não esqueçam, a gente já viu isso lá em carboidratos, que nossa principal fonte energética são os carboidratos. Quando é que eu vou ter lipídio como reserva energética? Quando eu tiver pouco carboidrato. Ok? Então, vamos para a classificação, ou melhor, a função número 2 de lipídios. Os lipídios também podem ser isolantes térmicos. Significa dizer o quê? Se ele é isolante térmico, os animais que têm muito tecido adiposo, como eu falei no slide anterior, eles aguentam temperaturas mais inóspitas, temperaturas mais severas em relação ao frio. Ok? Por exemplo, as focas, os leões marinhos, o próprio urso polar, que vivem em regiões que têm temperaturas muito baixas, eles suportam essa temperatura pelo fato de terem bastante tecido adiposo, tá certo? Nos animais, como os mamíferos, o tecido adiposo está localizado abaixo da pele e funciona como isolante térmico, ajudando a manter a temperatura corporal. Nós temos também os lipídios, que eles são estruturais. Tanto tem alguns lipídios que formam nosso tecido adiposo, protegendo os órgãos internos, como tem lipídios que formam a nossa membrana plasmática. A membrana plasmática, além do colesterol, tem os lipídios, formando aqui cada bolinha dessa, pessoal, com as perninhas, a gente chama de fosfolipídios. Fosfolipídios significa dizer que é o fosfato, que é uma parte hidrofílica, com o lipídio, que é uma parte hidrofóbica. Ou seja, na membrana plasmática, a parte externa da membrana e a parte interna da membrana, ou seja, a parte que fica voltada para o meio extracelular e a parte que fica voltada para o meio intracelular, elas são hidrofílicas. Eduardo, o que quer dizer hidrofílica? Tem afinidade com a água. E a parte que fica voltada para a parte interna da membrana, ela é hidrofóbica. Quer dizer, a parte que fica sem afinidade com a água. Tá bom? Então, os fosfolipídios e o colesterol compõem a membrana plasmática das células. Por isso que ela é considerada como estrutural. Mas tem também os lipídios que têm função reguladora. Por exemplo, os lipídios que formam os hormônios sexuais. Eduardo, hormônios sexuais. Testosterona, hormônio sexual masculino. Estradiol, ou estrogênio, hormônio sexual feminino. Progesterona, um hormônio sexual que é liberado após a ovulação na mulher, e se ela engravidar, esse hormônio permanece em alta. Esse hormônio mantém, juntamente com o estrogênio, ou estrógeno, ele mantém a parede do endométrio para que a mulher ela continue desenvolvendo o bebê. Tá ok? Então, a progesterona é um hormônio que é liberado após a ovulação. Se a mulher engravidar, esse hormônio mantém-se em alta. Se ela não engravidar, ele cai. Tá certo? Isso aí fica para outra aula de ciclo menstrual, tá bom? Então, função reguladora. Alguns lipídios, como o colesterol, são precursores e substâncias reguladoras das funções do corpo, como certos hormônios,
hormônios sexuais, eles são hormônios lipídicos. Outro detalhe. As vitaminas, que a gente vai chegar lá em vitamina, mas só para dar uma pinceladazinha, na aula de lipídio, a primeira parte eu falei disso, existem vitaminas que são hidrossolúveis, quer dizer, solúveis em água, e vitaminas que são lipossolúveis, solúveis em lipídios. As vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, elas têm afinidade com lipídios, são as vitaminas A, D, E e K. Então, uma outra função dos lipídios, como dentro da função reguladora, que vocês estão vendo aí na tela, dentro da função reguladora, a gente tem eles são precursores de vitaminas. Então, vejam quantas funções tem nos lipídios. É isolante térmico, faz parte da nossa reserva energética, ele é estrutural, membrana plasmática, por exemplo, é regulador, precursor de hormônios, precursores de vitaminas, e ainda tem um lipídio que a gente, no popular, chama colesterol, mas aí eu chamo a atenção de vocês, eu coloquei isso a propósito mesmo, tá certo? Tipos de colesterol. No popular é colesterol, gente, mas esse LDL, HDL e ainda tem um VLDL, eles são lipoproteínas que podem servir para alguma coisa ou podem ser que prejudiquem alguma coisa. Os dois principais são o que eu botei na observação aqui, LDL e HDL. Olha só essa figurinha aqui, que eu vou até aumentar para ficar melhor para vocês visualizarem. Olha só, gente. Eu tenho aqui, de forma bem didática, o que é o LDL e o que é o HDL. Olha só. O LDL é o cãozinho, o HDL é o anjinho. O LDL, ele limpa a artéria. O HDL limpa a artéria, está aqui, HDL. E o LDL, ele suja a artéria. Então, o cãozinho, ele obstrui artérias. O HDL, ele limpa a artéria. Então, toda vida que você vir no seu exame que o HDL está em menor quantidade que o LDL, tem que ficar com o alerta ligado. Por quê? Significa dizer que é como se tivesse mais gente sujando do que limpando. E mais gente sujando do que limpando, aqui sempre vai ficar sujo e vai acumular sujeira. Acumular sujeira no vaso, pessoal, leia-se obstrução do vaso sanguíneo, infarto do miocárdio. Infarto do miocárdio, tá certo? Então, já sabe que o HDL, ele é o ruim. E o LDL, o LDL é o ruim. O HDL é o bonzinho. O LDL está aqui o chifrinho. E aqui o HDL, a auréolazinha do anjinho, tá certo? Aqui tem algumas informações, tá, para a gente discutir. Olha só, enquanto o LDL e o VLDL, Eduardo, o que é LDL? É Low Density Lipoprotein, quer dizer, lipoproteína de baixa densidade. E VLDL é Very Low, quer dizer, muito baixa densidade. Very Low Density Lipoprotein. Eduardo, o que é o HDL? High Density Lipoprotein. Esses nomes em inglês, o que não vai interessar para a gente. O que interessa é o seguinte, olha só. Se eu tenho, preste atenção aqui, vou aumentar aqui para você visualizar melhor. Se eu tenho um vaso sanguíneo sem placa de colesterol e um vaso sanguíneo com placa de colesterol, tá? Esse vaso aqui,
ele está parcialmente obstruído. Esse aqui está totalmente desobstruído. Esse vaso, como o sangue passa em um espaço menor, pessoal, ocorre aumento da pressão arterial. Olha só como é importante você verificar a sua pressão arterial de vez em quando. Porque a pressão arterial verificada, se está alta, pode ser um estresse, pode ser um acúmulo de líquido no seu corpo, quer dizer, você está ingerindo muito sal, pode, mas pode ser uma obstrução de vaso sanguíneo. E a obstrução de vaso sanguíneo é muito sério, que pode dar o quê? Um infarto. Esse infarto pode ser no coração, que a gente chama de infarto do miocárdio. Tá certo, gente? Então tem que ter cuidado. Aqui, ó, enquanto o LDL e o VLDL levam colesterol para as células e facilitam a deposição de gordura nos vasos, o HDL faz o inverso, promove a retirada do excesso de colesterol, inclusive das placas arteriais. Por isso denominamos de HDL, entre aspas, colesterol bom, e VLDL e LDL, colesterol mau, tá certo? Aí vem aqui, ó, o anjinho, o HDL, e o cãozinho, o LDL. Eduardo, e quando é que a gente está bem? O nosso exame, tá? Primeira, tá aqui, ó, algumas taxas. O ótimo é que o LDL esteja menor que 100 miligramas por decilitro de sangue. E o HDL deve estar maior que 60 miligramas por decilitro de sangue. Ou seja, o LDL tem que estar abaixo de 100 e o HDL tem que estar acima de 100 para que esteja tudo tranquilo. Eduardo, minhas taxas estão alteradas, o colesterol está alto, o que é que eu devo fazer? Você deve diminuir a quantidade de gordura, ok? Então, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês, tá? Quando, na aula anterior, né, na aula dessa parte de lipídios, nós vimos a classificação e nessa aula nós vimos as funções, beleza? Então, um abraço a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de clicar no gostei. E se quiser clicar no não gostei, beleza também, mas clique. Marcar lá o sininho, certo? E acompanhar nossas redes sociais. O Instagram, @Eduardo_Lago 2020 e o Facebook, Eduardo Lago, e também tem outro, Eduardo Lago, _DIR, D-I-R. Certo, gente? Um beijo a todos, até a próxima, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E estudem, tirem as dúvidas, bota lá comentáriozinho com a dúvida que eu com certeza terei a maior satisfação de responder a todas as perguntas. Um abraço a todos, até a próxima, se Deus assim permitir, como eu já falei.